Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu quero dizer que é uma satisfação e uma alegria muito grande estar aqui com os amigos que estão nos assistindo, para que nós façamos as nossas reflexões sobre o capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta a montanha. Desde já saúdo a todos, que nós ensejemos algum trabalho bom, importante, que nos ajude a trilhar melhor a nossa caminhada. E antes que nós iniciemos nosso trabalho propriamente dito, vamos fazer a nossa oração de abertura, onde neste momento convido a todos a elevar o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, a equipe espiritual da nossa casa, Círculo da Luz, que nos possibilita essa oportunidade, aos nossos mentores, nossos anjos guardiões, a toda essa pleide de amigos prepostos de Deus e de Jesus aqui no nosso plano terreno, que nos auxilia, que nos intui, que nos aporta sempre conhecimentos bons. Vamos agradecer pela oportunidade, mas também pedir por todos os irmãos de caminhada evolutiva, por todos os amigos e amigas que estão atravessando alguma dificuldade, seja de saúde ou de uma outra natureza, especialmente aqueles que estão envolvidos com essa doença que está nos assolando, aliás, no mundo todo, a Covid-19, mas também outras doenças que acontecem conosco, porque nós somos espíritos, um corpo perecível, e é importante que nós cuidemos sempre de levar avante de forma boa e concreta a nossa saúde e as nossas coisas aqui da Terra. Agradecemos essa oportunidade, que nós consigamos fazer um bom trabalho, levando conosco algum conhecimento, alguma coisa boa, mas principalmente lembrando que o principal motivo de nós fazermos esses trabalhos é nós agregarmos um pouco mais de paz, de harmonia, de tranquilidade no nosso bem viver. E assim, agradecidos, que nós pedimos para darmos por iniciado o nosso trabalho, nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos falar, como eu já dissera antes, sobre o capítulo 19 do Evangelho, a fé transporta montanhas. Este capítulo nos traz para reflexão os seguintes itens: poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira seca e as instruções dos Espíritos que nos falam sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, fé divina e fé humana. Eu vou me deter de forma mais específica, meus irmãos, sobre o primeiro item, o poder da fé. Aliás, falando sobre o poder da fé, eu quero colocar uma frase que está lá no início do nosso Evangelho, cunhada por Kardec, onde ele nos diz que só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E hoje, neste momento, neste século que estamos, temos mais uma oportunidade de fazermos esse exercício de testarmos a nossa fé. Eu me refiro a esse momento que estamos atravessando, a esse desafio que estamos vivenciando, dessa doença que nos acomete, que nos assola, que está transformando, mudando radicalmente nossos parâmetros, nossas ideias, aquilo que nós estamos acostumados a fazer, criando um novo modo de viver. Com certeza, daqui para frente, nós seremos diferentes e faremos coisas diferentes, claro que para melhor, porque o grande ensinamento das coisas que vêm para nós é sempre uma experiência boa que nos ensina a sermos melhores. E com certeza o Criador não permitiria que acontecesse algo apenas para nos machucar, para nos fazer sofrer, para nos oprimir, mas sim para nos ensinar, para nos aportar um conhecimento maior, para oportunizar que a nossa ciência avance mais e oportunizar que nós, como espíritos encarnados, como seres humanos, consigamos então melhorarmos um pouco mais as nossas relações, que ainda são muito apegadas à matéria, e nós ainda somos muito materialistas, temos muita ingerência da matéria sobre as nossas condições de convivência e de vivência aqui neste plano. Falando sobre fé, meus irmãos, poder da fé, a frase que eu citei há pouco, dita por Kardec, nos indica algo muito interessante para nós pensarmos, para nós refletirmos. Fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Vejamos como isso
ocorre? Quando ele diz em todas as épocas da humanidade, certamente já está nos aportando que em outras ocasiões nós já tivemos essa mesma oportunidade que estamos tendo agora. Nós temos sempre uma possibilidade de vermos as coisas de acordo com o nosso momento evolutivo, de acordo com aquilo que nós já conhecemos, que já sabemos, que já entendemos do Evangelho, do Cristo, à luz da nossa doutrina espírita. E muitos de nós, mesmo em nosso meio espírita, estão meio que se perdendo no sentido de entrar no turbilhão, achando que está tudo tão difícil, está tudo tão ruim, usando de um pessimismo exagerado, quando na verdade, se nós formos pensar, refletir com carinho, com calma, vamos perceber que o que está ocorrendo nada mais é do que uma grande e sublime oportunidade que o Criador está nos dando, nos ensejando, para que nós, mais uma vez, mudemos o nosso modo de viver. Olhemos o nosso irmão com o olhar de irmão verdadeiro e consigamos assim não apenas estender a mão àqueles que temos como grupo de preferência, de afinidades, mas ampliar esse ciclo de amizade, esse ciclo de convivência, esse universo de amor que para nós ainda é restrito a poucas pessoas, cada vez mais, porque o próprio Cristo chamava a atenção nossa para a família universal. E o que isso quer dizer? A família universal somos todos nós, porque todos os espíritos encarnados e desencarnados são filhos de Deus, como todos nós somos. Então, o que nos enseja esse momento, por isso eu estou fazendo esse introito, é justamente isso, que nós paremos e tentemos, né, nos esforcemos para isso, para resgatar valores que acabamos deixando pelo caminho. Essa é a importância do que está nos acontecendo. Alguém está assistindo pode pensar assim, puxa, mas precisava ser dessa forma, não poderia ser um pouco diferente, porque tem pessoas desencarnando, pessoas morrendo, pessoas com essa doença, passando por dificuldades terríveis em hospitais, sendo entubadas e tudo mais, famílias que estão acabando se dissolvendo em função de perda, muitas vezes de 3, 4, 5 membros de uma mesma família. Meus irmãos, isso tudo são consequências do que está acontecendo. Mas quando nós conseguimos pensar com calma, nós nos damos conta que só está desencarnando quem tem que desencarnar, só está sofrendo quem tem que sofrer. Não que isso seja um vaticínio divino, e sim resultado das nossas escolhas. Nada que nos acontece é nos dado como se fora alguma coisa para nos premir, para nos perturbar, para nos tirar do prumo, senão que para nos ensinar. Tudo o que nos acontece, e esse advento dessa doença nova é mais um fato que está nos mostrando isso, é para que nós aprendamos a crescermos, a sairmos da nossa zona de conforto e buscarmos de uma forma melhor entender o que está se passando e sobrepor, então, essa dificuldade. Quando nós sairmos desse turbilhão, quando nós tivermos alcançado uma vacina, uma cura, quando as coisas voltarem a ser, eu não diria assim uma normalidade, porque a própria noção de normal já está sofrendo uma certa mudança em função desse acontecido, mas quando nós voltarmos às coisas normais da vida, que nós estamos acostumados, a nossa convivência, podemos retornar os abraços, o carinho, a convivência boa, mais estreita. Hoje nós temos algum tipo de confinamento pela necessidade, pela transmissão progressiva desse vírus, mas na medida em que nós conseguimos superar isso, nós vamos entender. Eu entendo que o principal ensinamento dessa doença que nós estamos enfrentando é para que nós resgatemos a nossa humanidade. Então, meus irmãos, falando sobre fé, podemos dizer também que este acontecimento está sendo um teste para a nossa fé. Está, de alguma maneira, auferindo qual é o tamanho, qual é a intensidade, a frequência, como funciona a nossa fé. Se ela é, de fato, uma fé verdadeira, se ela é, de fato, uma fé inabalável. No início do nosso Evangelho, falando sobre o poder da fé, o Cristo chama a atenção dos seus discípulos que não puderam curar o filho daquele moço que estava alucinado, estava lunático, como ele mesmo dizia, ora caía no fogo, ora na água,
e tinha apresentado aos seus discípulos e não puderam curá-lo, não puderam tirar, expulsar o demônio que estava cometendo aquela pessoa, o Cristo diz o quê? Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando vou ter convosco? Ou seja, ele estava chamando a atenção para a falta de fé. E ele diz isso de forma clara, que se eles não conseguiram de fato curar, é porque eles não estavam tendo a fé verdadeira, a fé necessária para então lograr êxito naquela condição de cura daquela pessoa necessitada. E o Cristo, em fazendo isso, chamou a atenção, porque muitas vezes nós vacilamos na nossa fé. Porque, na verdade, meus amigos, a cura se dá de dentro para fora. Nós que estamos observando, que estamos vivenciando, que estamos participando de alguma maneira desses processos, nós temos esse entendimento. Mas eu quero chamar a atenção para um outro fator. Só para completar, esse item que eu citei está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Mas, como eu estava dizendo, há também uma outra questão importante quando nós falamos, quando nós manifestamos sobre essa condição da fé. Essa palavra curta, pequena, mas tão abrangente, tão profunda nos seus ditames e na sua abrangência de busca e principalmente de entendimento daquilo que é processado através das leis do Pai, através desses fluidos cósmicos que nós estamos acostumados a vivenciar por todo o universo, que muitas vezes nós precisamos lançar mão dessa oportunidade, dessas possibilidades, para nos havermos melhor naquilo que precisamos aqui. E eu quero deixar claro para os amigos que a questão da fé ela é importante, porque na maior parte das vezes nós acreditamos, nós ficamos no período da crença, que é o início. Mas para chegar a ter fé, nós precisamos esforçar um pouco mais. E eu estou aqui me valendo da obra O Consolador, na sua questão 354, essa obra é psicografada por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e nesse item, na questão 354, a pergunta que está feita é: poder-se-á definir o que é ter fé? E a resposta ela é um pouco longa, eu vou lê-la aqui pela sua importância. O que nos diz aqui? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina do coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no servo a vontade do Senhor. Vejam, meus amigos, que aqui diz pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Isso nos aponta algo muito importante para que nós refletamos a respeito. O que significa a nossa responsabilidade? Primeiro conosco mesmo, de acordo com a nossa estada aqui no plano, para que nós empreendamos mais uma etapa da nossa evolução, e o dever, que é de cunho moral, que já está, inclusive, melhor dizendo, lá no capítulo 17, chama atenção para o quê? Que esse dever, ele é moral, e primeiro para conosco e depois para com os outros. E, na medida em que eu cumpro esse dever, eu começo, então, a amealhar uma possibilidade mais ampla de chegar a essa fé que nós estamos aqui falando sobre esse item. Muito importante dizer também, meus irmãos, que como está traduzido aqui, está escrito, esta fé
não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida, porque ela sabe trabalhar sempre amplificando a amplitude da sua iluminação. Ou seja, a amplitude da sua iluminação significa que nós nos esforcemos diuturnamente, cotidianamente, para cada vez mais ampliar a concretude e a possibilidade dessa fé for de fato estável, forte, resoluta e verdadeira. Porque, baseado no raciocínio e na razão, nós não temos o que temer, não temos com o que nos preocupar com relação agora ou ao futuro, porque estamos então tranquilamente envolvidos nessa aura, nessa egrégora positiva, proativa, bastante edificante, que o Pai nos faculta através do nosso próprio labor individual e coletivo. Claro que, dizendo assim, nos parece algo que pode ser feito de uma certa forma, de algum modo, assim, com maior tranquilidade, de forma mais amena, mas nós precisamos entender que demanda algum esforço na medida em que nós ainda temos lá as nossas dificuldades. Para os amigos terem uma ideia, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, um exemplo bem breve, para nós pensarmos um pouco. Qual é a nossa relação com Deus? Como é que nós vemos o nosso Criador? Qual é a nossa relação com o nosso Mestre Jesus? Se nós lembrarmos, meus irmãos, o significado de fé vem do vocábulo fides, que significa fidelidade. Fidelidade ao quê? Fidelidade ao Pai, fidelidade às suas leis, fidelidade ao nosso modelo e guia, Jesus, fidelidade aos nossos amigos espirituais e, sobretudo, também fidelidade a nós mesmos. Porque quando nós falamos que nós temos fé, nós temos que nos fidelizar com aquilo que nós já aprendemos. E através dessa fidelidade mais ampla, com o Pai, com o Mestre Jesus e com todos os seus ensinamentos, nós conseguimos então entender e suportar melhor aquilo pelo que passarmos de ruim, de negativo, de deletério aqui no nosso plano terreno. Por isso, o título do capítulo, Fé, a fé que transporta montanhas. Somente a fé pode transportar montanhas. Como nós ainda estamos muito presos à crença, nós muitas vezes confundimos crença com fé. Como eu já disse anteriormente, a crença é o primeiro caminho, é o primeiro impulso que eu tenho. Mas eu preciso avançar mais, preciso dar esse passo a mais, preciso dar esse salto a mais para chegar na condição da fé, como eu citei aqui nessa questão da obra Consolador. Porque só então eu começarei a entender e perceber o quão diferente é, de fato, estar envolvido com fé, com harmonia, usando a ferramenta da oração, que é uma das mais importantes e edificantes no quesito da fé e que nos ajuda sobremaneira, tanto no plano físico como no plano espiritual, especialmente quando nós enfrentamos situações como a que estamos enfrentando agora. Porque, meus irmãos, a fé verdadeira, essa fé que edifica, essa fé inabalável, é como aquele exemplo que está no nosso Evangelho, daquele homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o mar revolto, ventos fortes sopraram, mas ela se manteve firme, porque por ser uma construção sólida. E como é que nós podemos, então, entender essa construção sólida, esta fé inabalável, que de fato tem esse poder de transmutar, de mudar completamente nossos labores e nossos parâmetros aqui no plano terreno. De uma maneira muito simples, na medida em que nós introjetamos o conhecimento, na medida em que nós nos esforçamos para viver o Evangelho do Cristo, nós começamos então a perceber as mudanças que ocorrem. E eu tenho aqui, para colocar com os amigos, para dividir com os amigos, 2 exemplos de fé que são emblemáticos. Um deles, nós já falamos muitas vezes a respeito, se trata daquela moça que sofria de fluxos hemorrágicos, mas ela tinha uma fé, uma certeza muito grande de que se ela chegasse próxima do Cristo, se ela
conseguisse ao menos tocar nas vestes do Cristo, ela conseguiria curar-se. E foi o que aconteceu. Ela tocou nas vestes do Cristo e conseguiu a cura para a sua doença. E o que o Cristo lhe disse então? Vá em paz, tua fé te curou. A dizer o quê? Que ela, por estar imbuída de uma maneira bastante contundente, bastante profunda, bastante forte, de que ficaria curada se fizesse esse gesto, ela, então, por esta fé resoluta, forte e verdadeira, recebeu, por mérito espiritual, a cura da sua doença. Um outro exemplo que eu gosto de trazer para nós falarmos a respeito, quando falamos do tema fé, é aquela fé do centurião naquele encontro com Cristo, quando ele, conversando com Cristo, relata que o seu servo estava lá na sua casa, muito doente, paralítico, e solicitava que o Cristo fizesse alguma coisa para curá-lo. E o Cristo disse então, não tem problema, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, não, vós não precisa ir pessoalmente até lá. Eu tenho certeza que se vós disser alguma coisa, o meu servo vai ser curado. Isso está na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E Jesus, então, faz um comentário dizendo que nem mesmo em Israel ele encontrou tamanha demonstração de fé. E aí nós podemos, esmiuçando mais, entender esta fé específica do centurião como uma fé raciocinada, porque foi exatamente isso que ele fez. Aliás, a fé raciocinada é um dos pilares, um dos ditames da nossa doutrina espírita mais importantes, porque o centurião raciocinou o quê? Ele era uma autoridade que tinha, sob seus auspícios, os seus servos, os seus empregados. E o que ele pensou? Se eu, que sou uma autoridade e tenho lá a me servir pessoas, determino ordens a elas e elas cumprem, que dirá esse homem com a magnitude, com a vivência, com toda a condição que ele tem, se não terá para trabalhar para si, para obrar nas suas consecuções de atendimento às pessoas, uma equipe de espíritos amigos, uma equipe espiritual que faça esse trabalho. Ou seja, Jesus não precisava ir pessoalmente, como nós podemos trazer aqui para o nosso exemplo, quando nós pedimos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, eles não vêm pessoalmente nos dizer o que você deseja, meu filho, o que eu posso fazer por ti. Eles nos auxiliam através da equipe desses espíritos benfeitores que estão o tempo todo conosco e que nos ajudam nas nossas necessidades cotidianas, nas nossas necessidades enquanto espíritos encarnados. Porque Deus ajuda as criaturas através das próprias criaturas. E o mesmo o Mestre Jesus, que já trouxe o Evangelho, já trouxe a boa nova, a boa notícia para nós, nos apresentou as leis do Pai para nós, de uma maneira profundamente boa, amorosa, concreta, tranquila. Então, meus irmãos, nós não temos nenhum motivo para termos medo, para termos receio, e sim para termos, sobretudo, bom ânimo. Eu gostaria de deixar como mensagem para todos os amigos que estão nos assistindo, que nós não esmoreçamos, que nós jamais entremos na vibração ruim do pessimismo, que nós entendamos que precisamos sim ter fé, essa fé verdadeira, laboriosa, construtiva, a fé inabalável, que vai nos aportar sim mais adiante um universo de amor maravilhoso, o sol voltará a brilhar a pleno, usando uma figura mais do nosso meio aqui, e nós entenderemos que esse período que hoje ainda nos parece tão pesado, tão deletério, tão difícil, nada mais é do que uma espécie de alavanca para que nós, no porvir, tenhamos muita alegria, muita satisfação nesse universo pleno de amor, de misericórdia e de justiça de Deus, nosso Pai, e do nosso Mestre Jesus.
Vamos então encaminhando o nosso encerramento. Eu agradeço a todos os amigos que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. E vamos mais uma vez, meus irmãos queridos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham e que nos auxiliam em todos os trabalhos que fazemos. Agradecendo, sobremaneira, por podermos estarmos aqui nessa noite, realizando esse trabalho e buscando, com um pouco mais de fé, um pouco mais de certeza, aquilo que nós de fato precisamos. Agradecer por nós, por todos os nossos afetos, por todas as pessoas com as quais convivemos, por toda a nossa humanidade, porque toda a humanidade está sofrendo as ingerências desse acontecimento que nós estamos vivenciando. Mas, principalmente, pedir para que nós tenhamos bom ânimo, que nós tenhamos tranquilidade, que nós reportemos sempre o nosso Evangelho, lembremos dos ensinamentos do Mestre Jesus, à luz dessa doutrina espírita que nos aporta tantas respostas boas, tantas possibilidades de renovação a cada amanhecer e, sobretudo, tantas condições para que nós entendamos o nosso processo de evolução espiritual nessa etapa em que estamos inseridos aqui neste plano, neste momento e neste século. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e, agradecidos, pedimos para darmos por encerrado nossas reflexões desta noite sobre o capítulo 19 do Evangelho, A Fé Transporta a Montanha. Que tenhamos todos uma ótima noite, um restante de semana tranquilo, profícuo, renovador, e que assim seja.